Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o segundo episódio da série Jornada Rumo à Maestria. Nesta série, eu tenho analisado as partidas que eu enfrentei os mestres. Então eu estou tentando trazer, como foi a experiência de enfrentar jogadores mais fortes, como foi o aprendizado, como que eu me comportei antes, durante e após as partidas. No primeiro vídeo, eu analisei uma partida minha contra o MI Edson Kenji Tsuboi. Desta vez, eu irei analisar uma partida minha contra o mestre FIDE Luismar Brito. Essa partida foi jogada aproximadamente um ano após a minha partida contra o Tsuboi, e ela foi jogada em um torneio rápido que eu disputei na cidade de Jundiaí. Em 2017, eu jogava muito o sistema London. E aí, na segunda rodada, quando eu enfrentei o Luismar, foi essa a abertura escolhida, Então, eu de brancas joguei D4, cavalo F6, cavalo F3, G6 e o bispo F4. Bispo G7, E3, e o Luismar aqui ele joga com D6, Ele entra aqui nas ideias da Índia do Rei. Bispo E2, lembrando sempre, quando as negras jogam Índia do Rei, quem joga o sistema London tem que jogar com esse bispo sempre em E2. Roque, C3, B6. Aqui é um esquema bem fácil, de compreender aqui quem joga de negras, A ideia vai ser jogar com bispo B7, cavalo D7, e em algum momento, o Luismar ele joga com dama E8, para jogar E5, mas também pode ser jogado com torre E8 e E5. Eu jogo cavalo BD2. Uma das coisas que eu sempre gostei de fazer, quando eu jogava London, era sempre tentar retardar um pouco o roque, Eu sempre tentava jogar com bispo E2 ou D3, dependendo da forma que as negras jogavam, Cavalo D2, sempre enrolando o máximo possível. Aqui uma partida bem interessante, foi o Tomaszewski contra o Svidler em 2016. Aqui jogaram com H3. Então H3, C5, a ruptura padrão é E5, mas C5 também dá para jogar tranquilamente. Roque, bispo B7, bispo H2, cavalo BD7 e A4. Contra a Índia do Rei, planos com A4 são muito interessantes. Ainda mais quando as negras jogam com esse B6, Então, fianquetaram o bispo em G7 e agora jogam com B6, o duplo fianqueto. Esse A4, para sempre tentar estourar em A5 é muito interessante. Mas voltando à minha partida contra o Luismar, ele já joga direto bispo B7, agora sim eu roco. Ele joga com cavalo BD7. E aqui agora eu jogo H3 e dama E8. Então, como eu comentei, a ideia aqui do Luismar, ele com o cavalo, com a dama, agora sim ele preparou esse lance E5. Eu joguei dama C2, mas aqui tem uma partida do Bov contra o Priapsico, que o Dubov ele já joga o profilático bispo H2. Qual é a ideia do bispo H2? É que após o E5, as brancas elas não têm contato aqui atacando o bispo. Então, em vez do Dubov retornar o bispo para H2, o Dubov já conseguiu acelerar o plano, contra a Índia do Rei com o duplo fianqueto, jogando A4
Então foi bem interessante. A partida prosseguiu com A5, A6, Dama C2 e depois de Dama E7, né? Esse é um plano muito padrão das negras, né? Jogam com Dama E8, estouram, contra-atacam no centro com E5 e agora jogam Dama E7, né? Porque agora ligaram as torres. Aqui o Dubov ele joga um B4 com a ideia de ganhar o espaço na ala da dama. É uma ideia bem interessante também. Mas voltando, né, à minha partida, após dama C2, né, o Luiz Mário ele consegue jogar E5 e agora tem o contato, né, do peão com o bispo. Então, diferentemente do Dubov, né, eu não consigo jogar A4. Eu capturei, D toma e agora sim bispo H2. O mais comum nessas posições, né, é jogar com dama E7. E um jogador que eu tenho referência, né, de negras nessas posições é o Fear. Eu encontrei duas partidas dele, né, na base, uma contra um jogador de 1900 e essa contra um jogador que eu não sei pronunciar, né, o nome de brancas, né, Lejnowski, algo do tipo, de 2.377. Então aqui brancas jogam com torre de F/D1 e o Fear joga A6, cavalo C4, né? Com a ideia de pressionar o centro, pressionar o peão de E5 e aqui a melhor defesa é cavalo E4, né? Eu não só deixo o cavalo bem ativo, né? Em algum momento eu também vou poder recuar o meu cavalo para D6, como agora também eu crio libero o meu bispo de G7 também em alguns momentos. Eu também posso jogar com um F5 expandindo aqui na ala. Na minha partida, o Luiz Mário ele jogou bem diferente. Ele jogou C5 primeiro. E esse lance, na verdade, é um equívoco, porque quando ele joga C5, ele dá um tempo para mim jogar com torre de F/D1, né? Só que depois de dama E7 e eu jogo o cavalo C4, né? Qual é a diferença? O Fear, nessa posição, né? Ele já tinha o cavalo em E4. E como o Fear ele já tinha o cavalo em E4, ele já conseguiu jogar o F5 muito rápido. É que o Luiz Mar não tem tão rápido essas ideias, né? Então, quando o Luiz Mar joga cavalo E4, o que eu faço? Eu volto o meu cavalo. Qual é a diferença, né? O Fear, ele já tinha o peão em F5. Se o Luiz Mar joga agora F5, né, eu simplesmente tomo e depois eu tiro a minha dama e a partida ela prossegue. Aqui no caso o Luiz Mar ele optou por capturar meu cavalo. Eu capturo de torre e depois de torre AD8, né, aqui eu tenho um lance muito forte que em vez de eu dobrar as torres, né, que também era uma ideia bem interessante, eu optei por jogar primeiro meu cavalo em D6. Que agora eu coloco meu cavalo em uma casa muito forte, restringindo, né, bastante o jogo das negras. E o meu cavalo, eu vou errar a seta mais uma vez. O cavalo ele consegue atacar a casa F7. Vai ser uma casa de tema dessa partida bem interessante. E eu também ganhei um tempo, né? O bispo do Luiz Mar vai ter que se mover agora e ele volta para A8. E agora sim eu dobro a torre na coluna dele. Nesse momento da partida eu já tinha noção, né? Eu já compreendia que eu estava melhor na posição.
Eu tinha o domínio da coluna, eu tinha um cavalo em D6 muito forte, eu tinha um bispo em H2, né, que faz uma pressão muito interessante nessa coluna. Só que eu precisava melhorar duas peças. A primeira era o meu bispo de E2 e eu também precisava melhorar a minha dama de C2. Então o Luiz Mário ele joga dama G5. E nessa posição, né, esse lance dele é um lance perdedor. Porque o que ocorre? Apesar do meu bispo aqui em H2 estar muito forte, aqui eu tinha o bispo G3. E ele tem uma forte ameaça nessa posição. Porque ele não só protege o mate, né? Que o Luiz Mar estava ameaçando, né? Com o ataque em G2. Como esse lance também ele permite, né, que eu jogue em algum momento cavalo captura F7, que é o tema que eu comentei. Por que cavalo por F7 é um lance extremamente forte nessa posição? Porque eu vou conseguir aproveitar as minhas torres aqui na coluna. Aí você vai falar, ok, mas depois que você jogar, por exemplo, dama volta, né? Cavalo por F7, negras capturam de torre, né? E agora as negras elas têm 3 defesas no cavalo. Só que qual é o problema aqui? É a torre de D8 que fica desprotegida por causa da cravada. Então se eu jogo um bispo B5, esse cavalo ele não pode se mover. E como ele não pode se mover, né? Eu ameaço torre por cavalo ou então dama A4, só fortalecendo mais ainda o ataque sobre essa peça. Então o que vai acontecer aqui? Eu entrego o material, né, em troca de um peão, só que com uma compensação muito forte, porque agora todas as minhas peças estão ativas. Então eu tenho agora o meu bispo, que ele está muito mais ativo em G3 do que em H2. Eu tenho as torres na coluna, que já estavam ativas. Eu tenho o bispo em B5, que ele está muito mais ativo do que o bispo em E2. E agora eu vou ter a minha dama também, que ela vai ficar muito ativa quando ela for para A4. Se por acaso as negras recapturam de dama o meu cavalo aqui em F7, dama A4 já é um lance extremamente forte. Porque eu não só estou ameaçando o cavalo de D7, né? Eu agora estou ameaçando com a torre, com a dama, mas eu também tenho uma ameaça de bispo C4. E agora eu aproveito a cravada aqui da dama e do rei. Então olha só, né? Como bispo G3 é um lance bem simples, melhorando o bispo, mas ao mesmo tempo criando enormes dores de cabeça para as negras. Eu, capivara, optei por jogar E4, simplesmente bloqueando a diagonal do bispo. É um lance muito bom também. Só que esse lance, né, permite com que o Luiz Mar jogue um cavalo F6. A minha ideia, né, de cavalo por F7, ela ainda existia. Então eu joguei dama B3. E qual é a minha ideia, né? Realmente conseguir jogar cavalo por F7 e aproveitar essa coluna, né? Atacando a torre de D8. Só que aqui um simples lance como F3, realmente travando toda a atividade das negras, né? Porque agora eu bloqueei de vez a coluna, já dá uma imensa vantagem, porque eu mantenho a pressão na coluna e consigo jogar bem tranquilo, melhorando as minhas duas peças, que é a dama de C2 e o meu bispo de E2. Então, quando eu jogo dama B3, para minha surpresa, né, mas aí mostra a força do Luiz Mar, né, ele joga um belo torre por D6. E aqui, né,
eu comecei a pensar, caramba, né? De repente todo aquele meu cavalo forte em D6, né, foi perdido. Toda a minha iniciativa na coluna, né, ainda existe, mas agora ele também ganha um contra-jogo muito forte. Porque meu peão de E4 vai cair e ele tem essa pressão muito forte, né, em G2. Eu capturo cavalo por E4. E aqui, né, é um momento muito crítico da posição já, né? Então eu recomendo você dar uma pausada no vídeo, né, e tentar encontrar aqui qual o único lance, né, que ainda faz com que as brancas resistam na posição. O lance que resiste na posição é a torre de 6D5, devolvendo a qualidade, mas tentando, né, se as negras capturam, né, ainda consigo jogar, né, mesmo com o peão, né, a menos, eu consigo ter o par de bispos, né, então existe compensação. Então, se negras capturam, né, eu capturo de dama, e agora eu tenho, né, o par de bispos que dá aí para jogar com essa compensação contra o peão a menos. No caso, eu vou ter a torre em D3, porque na minha cabeça, né, eu ia conseguir jogar a torre G3. Só que aqui é um outro momento bem crítico da posição, porque aqui as negras já têm um lance vencedor, uma sequência ganhadora aí na posição. Só que, para minha alegria, o Luismar não encontrou. Aqui o Luismar estava jogando muito rápido a partida. Ele jogou cavalo D2. E cavalo D2 permite eu seguir com a minha ideia de resistência. O lance ganhador aqui é cavalo captura C3. Que agora ele não só ameaçou o mate em G2, como agora também está ameaçando um cavalo por E2. Aí quando eu volto, né, o meu bispo para me proteger do mate, eu perco a qualidade. E agora sem a qualidade, né, não tem como resistir, né? Porque antes eu estaria igual materialmente, só que eu tenho um par de bispos. Eu ainda tenho, né, esperanças. Aqui eu tenho qualidade a menos, peão a menos e nem o par de bispos. Porque as negras também possuem um par de bispos. Então aqui realmente, né, depois de um E4, a posição já é bem crítica aqui para as brancas. Mas com o cavalo D2, eu consigo jogar o meu intermediário torre G3, que é muito forte. Aqui o Luismar, né, ele entra nessa linha com dama G3, bispo captura, né? E agora eu consegui melhorar o meu bispo, né, de H2. Cavalo captura, capturo de A. E aqui o Luismar ele joga um F5. E o que ocorre, né? Materialmente eu tenho um peão a menos. Só que nós dois temos par de bispos. E eu tenho uma torre levemente melhor. Por quê? Porque eu vou conseguir colocar a minha torre na sétima. Então nessa posição, né? O que eu precisava ter feito? Primeiro eu precisava ter ativado o meu par de bispos. Depois de ativar o par de bispos, eu levava a minha torre para 7. Então, por exemplo, bispo C4, cheque, rei H8 e agora bispo H4. Agora que eu ativei o meu par de bispos, agora sim eu estou pronto, né, para levar a minha torre na casa D7, onde ela vai ficar muito forte. Só que não. Mais uma vez eu jogo direto torre D7, que não é o melhor lance. Por que não é tão bom torre D7 direto? Porque aqui negras podem jogar G5.
E mesmo eu conseguindo ativar o meu bispo de E2, né, vai ser muito difícil eu conseguir ativar o meu bispo de G3, porque agora eu não tenho mais o lance bispo H4. Só que o Luiz Mar já tá, na verdade, quando ele joga F4, ele me ajuda, né? Porque agora eu consigo jogar bispo H4. Depois de E4, né, eu consigo jogar bispo C4. Então, de uma forma diferente, né, eu consegui ficar muito bem na posição, mesmo com o peão a menos. Porque agora as minhas 3 peças estão muito ativas. Então, rei B8, rei H8, bispo E7, torre C8, bispo A6, torre E8, bispo C4. Aqui, na verdade, né, eu já tinha em torno de 2 minutos e o Luiz Mar ainda tinha 13 minutos no relógio, né? Então ele tinha muito mais tempo do que eu. Torre C8 e agora eu capturo em A7. Bispo C6, né? Reparem, né, nessa posição que os meus bispos estão levemente mais ativos do que os bispos do Luiz Mar. Porque o peão de E4, né, ele está sendo um bloqueio para a atividade do bispo de casas brancas. E os meus peões conectados estão sendo um bloqueio, né, para a atividade do bispo de casas negras. Então as brancas elas estão melhores. E agora não há mais material a menos, né? Porque agora são 6 peões contra 6 peões. Bispo E6 é o meu lance, né? Só que aqui eu já tenho uma linha vencedora. O lance-chave da linha vencedora, né? Qual é? Torre A6. Porque agora, né? De peões iguais, eu vou ficar com um peão de vantagem. E agora sim, um par de bispos muito ativo, né? O ponto é para vir bem tranquilo. Então aqui as negras, se elas quiserem tentar alguma complicação, elas têm que jogar com E3, né? Só que depois de torre captura B6, a posição já é ganha, né? Se capturar em F2, só retomar de rei. Se avançar E2, o bispo está controlando. Se por acaso negras tentam defender o peão, eu posso seguir com bispo D6 e depois de torre D8 está caindo o peão de F4. E caindo o peão de F4, bem provavelmente que vai cair o de B6 e agora serão 2 peões a mais. Então eu joguei com bispo E6, né? E depois de torre E8, né, bispo F7. E aqui é o equívoco, né? Porque agora o Luiz Mar consegue trocar as torres. E com a troca das torres, né, o final já não é mais ganho. Então, torre A8, né? Bispo por, bispo D8, B5, bispo E7, B4. Aqui a gente troca, né? E eu consigo, né? Com o bispo D6 ficar, né? Mesma quantidade de peões, só que o meu peão passado. Então, rei G7, bispo C4, né? Para conseguir avançar o peão. G5, né? O Luiz Mar ele também quer, né? Em algum momento, tentar jogar um H5, G4 e tentar criar um peão passado também, né? Aqui eu tenho um bom lance que é H4, né? Para tentar quebrar, né? Então, se peão por tá caindo F4, né? E aqui eu já estava muito apurado já tinha uns 30 segundos no relógio. O Luiz Mar já tinha diminuído bastante o tempo também, ele já devia ter uns 7 minutos, 6 minutos no relógio, mas mesmo assim eram muito mais tempo do que eu. E aqui a gente eu entrei na verdade no ping, né? E depois de muitas trocas, né, eu até fiquei pior, depois eu fiquei ganho, mas não soube ganhar. A gente terminou empatado. Então, para mim, foi um resultado excelente, né? Empatar com um jogador, um mestre fi de quase 2.300 na época, né?
Foi um resultado fabuloso e que me deixou muito contente. Um fato bem curioso, né, é que alguns dias antes eu tinha jogado os jogos regionais e tinha ido muito mal nos jogos regionais. Então eu queria muito, né, ter conseguido bons resultados nesse torneio rápido que eu joguei. E consegui, né? Empatei com o Mestre Feed. Então, pessoal, esse é o nosso segundo vídeo da série, né? Jornada rumo à maestria. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, né? Deixe o gostei no vídeo, né? Curtam o canal também, né? E aguardo vocês nos próximos vídeos. Gratidão. Tchau, tchau.